Sonho da Erin 958. Réplicas. Recebido no domingo 5 de julho de 2026. Comunhão. Querido Pai, obrigada por mais um dia aqui. Obrigada por tudo que o Senhor fez por mim. Obrigada pelo nosso lindo ninho, construído ao lado do seu altar, o altar de Deus. Pai, por favor, abençoe cada pardal que o visita, que seja um santuário onde todos os pardais se reúnam e cantem seus louvores. Tu removes a antiga casa e levas embora tudo aquilo que não nos serve mais para o novo caminho que criaste. A cada passo em nossa jornada aqui na terra, tu nos mostras o melhor caminho a seguir. Anteontem foi o lançamento do nosso novo ninho. Eu havia sido mantida fora do antigo ninho e, na verdade, também da casa anterior a ele, o celeiro. Algumas barreiras foram intencionais, impostas por outros, mas olhando para trás, percebo que isso também foi obra da tua mão. Tu, Pai, és o agente supremo da mudança e o arquiteto de cada morada em que residimos, cada igreja, cada altar, cada lar e até mesmo o ninho do pardal, o lar dos mais pequeninos. Obrigada por enviares ajuda e talento confiáveis para construir tudo isso. Obrigada por nos libertares de uma grande fortaleza inimiga. Por favor, vela por cada um de nós aqui. Por favor, envia todos os sinais, milagres e maravilhas que prometestes enviar a cada pardal que habita aqui, bem como às suas famílias e a tudo que possuem. Dedico este grande empreendimento a ti, Pai, por nunca teres desistido de mim, quando eu estava pronta para desistir de mim mesma tantas vezes. Estou entusiasmada com o que está por vir, pois o céu em breve será revelado à terra. Contigo tudo é possível e perfeito. Obrigada. Pai, por favor, abençoe as mãos que o Senhor enviou para criar este ninho e as incontáveis horas dedicadas aos preparativos. Abençoe também nosso pardal engenheiro, assim como nosso pardal guardião do portão, que trabalharam para preparar um lugar tão maravilhoso. Abençoe também nossos moderadores e tradutores. Somos gratos a Ti, Pai, por tudo que fizeste para nos abençoar. Nós te amamos. Foi uma migração maravilhosa e bem-sucedida para casa. Foi apropriado que tudo tenha terminado no dia 4 de julho, o dia da independência. Agora só me restam algumas tarefas pessoais para concluir e minha antiga casa, o antigo ninho, ficará para trás. Já faz um ano desde que os terríveis acontecimentos começaram em nossa casa no Canadá. Continuo tentando deixar tudo para trás, mas os eventos ressurgem, especialmente quando tenho sonhos vívidos que o Senhor me enviou, Pai. Na semana passada, eu estava examinando um baú de junco bem deteriorado que eu tinha desde 1996, há 30 anos. Com o tempo, o fundo começou a se desfazer. Decidi que era hora de esvaziá-lo e levá-lo para a garagem, que é a parada antes do aterro sanitário. Enquanto revirava o conteúdo, descobri 2 diários de 2022, exatamente nesta mesma época, 4 anos atrás. Coloquei-os na minha área de trabalho. Aprendi ao longo dos anos que entre as centenas de diários que encontrei, quando alguns aparecem, é porque foram escritos por ti. Ontem, minha filha e eu assistimos aos fogos de artifício em Albury, Butte, aqui em Bend. Fazia 17 anos desde a última vez que estivemos aqui. E naquele verão de 2009, éramos apenas eu e minha filha. Levamos Caspian conosco para ver o espetáculo. E depois que terminou, voltamos para casa. Foi surreal estar aqui novamente. Quando me deitei, orei e agradeci por nos trazer de volta para Bend. Orei para que eu nunca te decepcionasse nesta vida como tua filha e órfã.
Eu podia ouvir Caspian sonhando enquanto orava. Então, adormeci. Sonho 1. O passeio de quadriciclo e o céu perfurado. Começa. Eu estava no quintal superior, em frente à ponte que cruza o pequeno riacho na nossa antiga casa em New Brunswick. Conseguia ver o caminho em que Jeff estava trabalhando, assim como as duas cadeiras com vista para a área rochosa da propriedade. Essas enormes formações rochosas esculpidas margeavam o pequeno riacho lá embaixo. Era um cenário belíssimo. Então voltei para onde ficava a nossa casa para ver se os novos proprietários já haviam se mudado, mas não havia mais casa nenhuma. Era apenas um campo com pedras e capim alto. Corri de volta para o local onde nossa casa ficava e não havia nenhum vestígio dela. Não havia alicerce, nem qualquer evidência de que ali tivesse existido uma casa. Olhei em volta e ouvi Scott, nosso chefe de polícia, cantar. Virei-me e lá estava nosso velho comedouro de pássaros, ainda lá, com sementes dentro. Não havia nenhuma casa abaixo da nossa colina, nem nos lotes acima. Corri de volta pela ponte e ainda conseguia ver o pequeno resquício de cinzas cinzentas no caminho perto das duas cadeiras. Sentei-me em uma das cadeiras e falei: Senhor, onde está a nossa casa? Ela foi arrasada pela neve? Meu coração começou a doer. Uma dor lacinante me invadiu. Nesse instante, senti uma mão no meu ombro. Era o anjo para quem não tem um nome. E o anjo me perguntou: Você quer dar uma volta comigo? Deus pede a sua presença. Comecei a chorar e a acenar com a cabeça em sinal de concordância. E eu perguntei: Onde fica a nossa casa? E o anjo respondeu: Erim, eu sei. Eu sei que a antiga casa se foi, só a nova permanece. Você precisa se desapegar e deixar que todos nós, sob o comando de Deus, assumamos o controle daqui em diante. Venha, vamos. Eu me levantei e o segui até o quadriciclo no campo. Conforme nos aproximávamos, todos os pássaros que antes frequentavam os comedouros, assim como os pequenos animais e até mesmo os veados, estavam lá ou perto dali. E o anjo falou: Não, não, não. Deus não chamou nenhum de vocês aos seus tribunais hoje. Vocês podem voar ou segui-lo, mas eventualmente terão que desistir. Eles pareciam derrotados. Ele me fez um gesto para que eu entrasse no banco do passageiro. Eu perguntei: Você pode transportá-los para Bend? E o anjo respondeu: Por acaso eu pareço o anjo da guarda do transporte de animais selvagens? Ele sorriu. Eu disse: Vou perguntar a Deus. E o anjo falou: Negócio. Ele subiu a estrada tão rápido que eu não conseguia acreditar. Fui observar a área atrás de mim. Ele imediatamente parou o quadriciclo e virou em nossa direção. Haviam árvores altas e uma floresta densa perto de algumas fazendas leiteiras. E eu falei: Não há nada lá. E o anjo respondeu: Bem, existem árvores e campos, e esses pássaros e animais discordariam de você. Eu falei: Desculpe, quis dizer que não há casas. Isso deve ter acontecido há anos. E o anjo respondeu: Esta é a área do ano de 2008, quando o seu coração parou. Havia um plano para destruí-lo naquela. Havia um plano para destruí-la naquele ano. Mas Deus agiu poderosamente. Suas promessas são sempre verdadeiras. E eu respondi: Eu não fazia ideia. E o anjo falou: Ele nos ordenou que preparássemos este lugar para vocês com antecedência e os trouxe para cá. Quando seus dias aqui terminaram, ele os levou embora. Houve uma guerra aqui que vocês não puderam ver. Foi épica. O inimigo enviou problemas a vocês por meio daqueles mais próximos, todos com o objetivo de destruí-las para sempre, vocês e seus filhos. E eu falei: Foi brutal.
E o anjo respondeu: Você realmente não sabe nem metade disso. Um dia saberá. Ok, uma informação de última hora. Hoje haverá um desvio da rota de Deus. Você o verá outro dia em sua sala do trono. Ele mudou a rota desta viagem para lhe mostrar algo. Aperte os cintos. Ele levou o quadriciclo até uma clareira e um campo perto de onde ficava nossa antiga casa. Os pássaros, os animais e agora alguns cervos estavam ao nosso redor. O anjo saiu do veículo e mudou algumas coisas de lugar. E o anjo disse: Ei, todos vocês, disse ele, dirigindo-se aos animais selvagens. Seria uma boa hora para se dispersarem agora, se é que me entendem. Todos fugiram rapidamente. Eu acenei. Um pequeno esquilo pareceu acenar para mim em suas patas traseiras. O anjo voltou para dentro do quadriciclo. Agora, um mini helicóptero decolou do chão. Eu perguntei: Para onde vamos? E o anjo respondeu: Você está usando o cinto de segurança, certo? Eu respondi: Sim. Nesse instante, o céu girou para a esquerda e para a direita. Acima disso, ou ainda em parte do céu, havia uma grande divisão. De um lado, um exército das trevas, criaturas vis, meio humanas, meio animais. Algumas tinham um olho, outras três. Esses demônios enormes usavam armaduras e armas. À direita, o exército da luz, anjos de Deus, de aparência feroz, invencíveis, e muitos mais estavam do lado do exército de Deus. Ambos os lados eram proporcionalmente muito altos, com cerca de 3 a 9 metros de altura. Eu pude ver o anjo Miguel. Eu perguntei: O que é tudo isso? E o anjo respondeu: O que acontece enquanto você dorme? Eu respondi: À noite? O anjo, eu perguntei: É noite? O anjo respondeu: Não apenas à noite, mas em todos os momentos do dia e da noite. Este grupo à esquerda domina estas duas nações. Eu perguntei: Canadá e Estados Unidos? E o anjo respondeu: Sim, eles têm o poder de ativar como armas qualquer um que vive em rebelião contra os filhos de Deus. É algo que vocês não conseguem ver por causa do véu. Um dia o véu será levantado e todos verão. Por enquanto, o exército deles está crescendo através da corrupção do homem. A grande disseminação do véu negro e do falso Messias já chegou. As mentiras são tão densas como a fumaça de um incêndio, que as pessoas não conseguem enxergar através delas. Eu falei: Mas Deus pode impedir isso. Há mais de vocês e menos deles. E o anjo falou: Compreendam que Deus vê. Isso só é permitido até certo ponto. Tudo para cumprir as palavras dos profetas. Em breve, Deus ativará um grande exército contra os poderes, os príncipes e as suas providências. Quando isso acontecer, haverá uma grande colheita de almas e então um grande dia de julgamento. O Senhor será visível daqui. Ele apontou para a área entre o céu em forma de pergaminho. Enquanto observávamos, nuvens se acumulavam com relâmpagos. E o anjo falou: Veja como tudo isso é vasto. Todos verão o Senhor, todos os olhos o verão. Não haverá falsificação. Quando você ouvir alguém dizer: O Senhor já esteve aqui e nós perdemos a sua volta, não acredite. Quando ele voltar, todos saberão. Não pode haver substituto para isso. Você não deve acreditar em alguém que diz: Ah, sim, você estava dormindo. Ele está lá na floresta. Isso é mentira. Todos saberão quando o Senhor chegar. Observe bem, Erim. Isso não pode ser replicado por drones ou pela nova praga de gafanhotos. Entendeu? Eu respondi: Sim, eu entendo. Não parece que tenha passado muito tempo. As pessoas precisam ser salvas. Elas precisam de Jesus. E o anjo falou: Erim, o que você está vendo aqui não se encaixa em uma cronologia que você possa compreender. Saiba que isso aconteceu antes de você morar aqui. Então, esta é uma batalha que continua a se intensificar.
A permissão permitiu que o inimigo testasse muitos ao seu redor, aqueles que não viram o bem contra o mal em ação e, em vez disso, se voltaram para o mal por sua própria vontade, sem nunca se arrependerem de seus atos, aumentaram. Este é o aumento da rebelião contra Deus que você vê. Até mesmo aqueles próximos a você podem cair no engano. É pela graça de Deus que ele envia ajuda. Bem, por agora é tudo, mas saiba que isso já aconteceu com você muitas vezes. Você manteve seus olhos fixos no Senhor e nas coisas do céu. Você se aprofundou na palavra de Deus e isso fez de você um inimigo e um obstáculo para a narrativa dos mentirosos. Aqueles que operam na plenitude de Deus refletem a sua luz sobre si. Aqueles que operam no sentido oposto são enganadores e estão nas trevas. E eu falei: obrigado por me revelar isso novamente. E o anjo respondeu: não, não, não. Você não entende a urgência. Fim do sonho. De repente, acordei. Tentei voltar a dormir, mas não consegui. Então fui ver fotos do ano passado. Deus havia enviado tantos sinais, tantos. Anotei os sinais, mas não tinha plena noção da magnitude da tempestade que se aproximava, até que ela estivesse bem em cima de nós e tivesse acabado de passar. Então voltei ao último dia em que Jeff esteve em casa, 10 de julho. Assisti aos vídeos que fiz do último dia na propriedade e da dispersão de uma pequena parte de suas cinzas na trilha. Isso aconteceu em 6 de novembro. Fiquei muito triste. Um capítulo importante havia se encerrado. Todas as crianças não estavam mais lá. A casa estava vazia. As lembranças voltaram como uma avalanche e a dor também. Tentei registrar cada momento, bom e ruim, nas páginas do meu diário. Agora estou aqui. E agora? Por favor, me ajude. Meu coração dói. Ainda estou de luto. Houve bons momentos. Quero estar do lado certo da sua história. Todos os nossos filhos, que nenhum de nós seja enganado. Agora eu vi o que este pergaminho do céu revela e é assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Socorro, socorro! Abri os diários de 2022 e me deparei com uma mensagem do Dia dos Pais que me emocionou profundamente. Orei em meu púlpito de oração. Jesus falou: estou aqui, Erin. Estou com você. Nunca te abandonei. E eu perguntei: Senhor, o que significava aquele sonho? Para onde foi a nossa casa? E Jesus respondeu: essa era a antiga casa, Erim. Eu construí essa casa para você, e o inimigo lutou em cada passo da sua jornada até lá. Ele perseguiu todos os seus filhos, e o Jeff também. Houve uma grande guerra, e um dia você verá a guerra travada contra você desde antes mesmo de você ser concebida. Agora, você está sentindo as consequências de um abalo muito forte. Isso abalou todas as áreas da sua vida, fisicamente, nos seus relacionamentos, espiritualmente e financeiramente. Os ataques abalaram cada aspecto da sua vida. Imagine uma peneira que um homem usa para garimpar ouro no leito do rio. A peneira recolhe lama úmida e pedras. Conforme o garimpeiro move a peneira para frente e para trás, apenas as pedras mais pesadas e o ouro permanecem. As pedras mais pesadas são removidas e o ouro fica. O ouro é coletado, medido e pesado para determinar seu valor e pureza, e então resgatado. Você é minha, eu sou seu redentor. Erim, assim como seus pardais e filhos. Eu sei que o tremor tem sido difícil, mas os tremores secundários deste evento inicial irão enfraquecer. Eu sei que você ainda não terminou, mas muito em breve todo o tremor terá acabado. Eu falei: você estava usando as dores do parto como exemplo para o mundo atual, o que parece ser o oposto do que deveria ser. E Jesus respondeu: entendo o seu ponto de vista, mas observe o resultado de tudo isso e o que essas ações produzem: ouro e nova vida. Isso sim é bom.
E eu falei: Senhor, todos os aspectos da minha vida estão sob ataque. Ainda não tenho paz. Ainda há, e Jesus falou, réplicas. Há milagres nos escombros da vida, Erim. Você é minha, eu sou seu. Não há presente maior do que eu lhe dou aqui e na eternidade, e eu ainda não terminei com você. O que aconteceu na sexta-feira? Eu estava lá. Eu falei, almocei com meu antigo chefe de 2008. E Jesus perguntou, o que ela te disse? Eu respondi, que eu ainda sorri apesar dos meus problemas. É o Senhor quem faz isso, não eu. Jesus falou, Erim, você sorri porque sua vida é a minha palavra escrita em seu coração. Você deu um bom relato dos 18 anos em que não ouviu. Você trouxe boas notícias e alegria. E eu falei, estou feliz, Senhor. E Jesus respondeu, Erim, estou com você. Estou perto dos quebrantados, dos oprimidos, dos órfãos e das viúvas. Eu falei, eu sou tudo isso, Senhor. E Jesus falou, você pediu ajuda. Eu estou aqui. Eu vou te ajudar. Vou enviar animais selvagens para o seu caminho também. Eu já não fiz isso? Eu respondi: sim, senhor. Tenho apenas um pequeno vídeo meu me despedindo de toda a equipe que estava nos alimentadores no último dia. Não foram filmes fáceis de rever. E Jesus falou: eu entendo. Eu estive lá. Mas saiba disto: um dia vocês se reencontrarão e eles lhe contarão histórias do tempo que passaram juntos. Todos eles estarão lá. Eles estão esperando por você. Eu sei que você sofre com suas perdas e que é difícil aceitar as mudanças necessárias. Quando suas esperanças e sonhos não se concretizam da maneira que você esperava, isso a leva a questionar o seu lugar no mundo. Mas não questione. Erim, sem a dor da perda, a dádiva da conquista não tem o mesmo valor. Os sacrifícios feitos aqui um dia serão reconhecidos no céu, mas também os efeitos de tudo que você registrou nestas páginas sobre a sua vida significarão muito para aqueles que estão perdidos. Era hora de deixar o lugar onde você estava e seguir para o lugar da minha promessa. Você ainda tem perguntas, porque ainda está esperando por mim. Mas saiba que eu estou aqui e estou com você. Continuarei cuidando de você. Então, não tenha medo. Eu te amo e enviarei ajuda. E eu chorei e perguntei: quem é esse novo anjo? E Jesus respondeu: um amigo meu. Ele sorriu. Sonho encerrado.